Os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. O rei Jeroboão, filho de Nebate, inovou na sua gestão. Daí para frente, todos os seus sucessores seguiram a sua cartilha ao pé da letra por séculos. O rei Jeroboão foi o primeiro rei do norte, após a divisão do reino de Israel. No passado, Jeroboão tinha sido um produtivo e habilidoso servo do rei Salomão. Após o cumprimento das profecias ao seu respeito, ele assumiu o trono de Israel. Este jovem monarca, que viu o impossível se tornar possível em sua vida, ou seja, que viu as grandes promessas de Deus se cumprir, inclusive contrariando a leitura futurista do mundo à sua volta. Em pouco tempo ele deixou de cultivar o jardim onde floresciam as possibilidades, no meio das impossibilidades humanas, inclusive com as melhores colheitas garantidas pelo Eterno, para mergulhar no abismo dos arranjos. O reino original de Israel tinha um sistema de culto intenso, um sistema de culto religioso intenso. A poderosa força sacerdotal estava presente em todas as camadas sociais. Não existia celebrações ou festejos que não fosse um momento especial para se louvar e adorar e também oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Passando um olhar meticuloso na história dos israelitas à luz da palavra de Deus, podemos perceber que a formação secular superior nas mais variadas áreas do conhecimento humano eram sofríveis e até ausente. Era praticamente inexistente a classe dos médicos, a classe dos engenheiros, arquitetos, juízes, astrônomos, diplomatas. Era inexistente academias militares, entre outras coisas. Mas a presença sacerdotal estava no topo da prioridade e importância nacional. Era impossível separar a vida secular da espiritual. Pelo menos este sempre foi o padrão revelado e desejado por Deus. Portanto, era a vontade de Deus que o seu povo tivesse uma única face, a face espiritual. A nação de Israel deveria respirar devoção a Deus 24 horas por dia. Por ocasião da divisão do reino de Israel, coube ao novo rei do norte administrar esta situação, para jamais ficar de fora dos princípios sagrados e inegociáveis de Deus. Existem erros que podem não ter tanta importância, que os acertos até consigam ocultá-los e minimizá-los, ou até mesmo torná-los imperceptíveis, ou até mesmo com poucas ou até nenhuma consequência, principalmente se forem realizados de boa fé, ou seja, sem a intenção deliberada de lucrar ou de promover a injustiça. É possível que Deus nos ensine na medida em que erramos, quando queremos de fato acertar. Porém, nem por isto perdemos suas indispensáveis e necessárias bênçãos para as nossas vidas. Mas sabemos que tem erros que jamais serão aceitos ou tolerados por Deus em nenhuma fase da nossa vida. O grande erro do rei Jeroboão foi implantar um novo sistema religioso no Reino do Norte. Como se não bastasse, ele foi copiado e praticado por todos os seus sucessores. Este novo sistema se transformou no modus operandi para todos os demais reis que vieram depois dele.
Este astucioso método religioso durou séculos e só terminou com o cativeiro assírio. O próprio Deus atestou explicitamente por diversas vezes que os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, tinha virado uma referência para todos os governantes de Israel. Todos eles jogaram no lixo o aprovado exemplo deixado pelo rei Davi, que foi segundo o coração de Deus. Logo depois de assumir o trono, Jeroboão, filho de Nebate, viu na religiosidade do seu povo uma grande ameaça à continuidade do seu reino. Jeroboão percebeu que a emoção popular do momento em que ele foi escolhido rei não resistiria por muito tempo. Quando o povo descobrisse que no Reino do Norte não tinha uma Jerusalém, com o seu magnífico templo e a Arca da Aliança. Jeroboão temeu ficar sozinho, temeu ser abandonado. Jeroboão temeu perder o controle da situação e voltar ao seu estado anterior de insignificância, ou até mesmo ser executado. Quanto mais Jeroboão aprofundava sua visão dentro desta realidade, menos ele enxergava o braço forte de Deus que havia lhe colocado no trono. É possível que Jeroboão tenha perdido o sono, o apetite, que tivesse perdido peso, enquanto deveria ter buscado e se aconselhado com Deus e com os seus profetas verdadeiros. Podemos ver que ele se aconselhou com o seu medo, com a sua visão exclusivamente fundamentada na linha horizontal. O ponto de ruptura de Jeroboão em relação a Deus se deu neste momento. Dali para frente ele resolveu seguir por conta própria. E a partir daquele ponto, todos os seus planos e projetos seriam da sua mais absoluta autoria. Jeroboão percebeu que o povo era fácil de ser enganado. Só bastava uma simulação bem feita, ou seja, um teatro religioso atrativo atenderia muito bem as massas. O rei consultou seus servos mais próximos, daqueles que só concordam, e chegou a uma solução fácil. O rei Jeroboão se dispôs a ser o mais religioso de todos. Ele seria o carro-chefe na nova religiosidade do Reino do Norte. Imagine, se o rei faz, quem é o servo para questionar? E se houver lucro ou ganhos materiais em segui-lo, a aprovação já é carta marcada. Foi assim que Jeroboão reformou a devoção ao culto. Jeroboão serviu ao seu povo com abundante novidade religiosa. A ideia dele era que ninguém sentisse falta da religiosidade conservadora anterior. Para não haver constrangimento, ele destituiu quem pensasse diferente dele, baniu esta minoria. Os rígidos critérios de seleção sacerdotal, bem como as restrições envolvendo a santidade, a obediência e temor a Deus, deixou de existir. Ser um bom sacerdote aos olhos do rei tinha que ser reprovado pela palavra de Deus. Aliás, quanto mais baixo o nível de seus membros, melhor. Foi assim que tudo passou a ser permitido e nada proibido. A religiosidade implantada por Jeroboão, filho de Nebate, envolvia o politeísmo, o sincretismo, o ecumenismo. A Babel estava de volta. Agora todos podiam costurar um pedacinho do que achavam certo. Nesta grande e atrativa manta religiosa, feita para agradar a todos e preservar o trono do rei, o plano estava funcionando, mas Deus estava observando tudo em tempo real. O rei criou 2 bezerros de ouro
e colocou em pontos estratégicos do seu reino. É inegável que a maioria dos povos são obcecados por adorar o que veem e o que tocam. Nesta fraqueza vergonhosa, eles adoram até animais irracionais. Eles pensam que fazendo assim estão adorando a Deus, quando na verdade não estão. Os bezerros de ouro sempre revelaram a fraqueza do povo de Deus. E como no passado, eles ainda apontam na mesma direção: paixão idólatra e irracionalidade. É fácil perceber pela história bíblica que a qualidade dos líderes criados e formados pelo rei Jeroboão absolutamente nada freava suas agressividades, seus ímpetos. São percebíveis pelo texto sagrado as suas características, o quanto eles eram violentos, sanguinários, egoístas, maldosos, traidores e oportunistas. O reino do norte se tornou uma terra sem temor a Deus. Todos os reis do norte foram censurados por Deus por terem aderido aos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, bem como eles foram péssimas referências para toda a nação. O terrível cativeiro assírio foi o castigo mais avassalador e mortal para o reino do norte. Todos pagaram o preço pelos seus erros, tanto os que criaram como os que copiaram o mau exemplo. A religiosidade cristã em nossos dias está se distanciando exponencialmente dos princípios sagrados. Este processo está acontecendo através do descarte do código de ética e das normas de condutas presente na palavra de Deus. Quando a Bíblia não fizer mais sentido, quando a Bíblia não for mais suficiente para formar autênticos cidadãos dos céus, é porque os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, mais uma vez foram escolhidos, só restando a um remanescente, aquele grupo pequeno e fiel, a conclusão da sua exclusão deste mundo pagão e o seu ingresso na cidade celestial. Os que amam esta terra, os que se apaixonaram por este mundo, os que negociaram os seus valores em princípios morais e espirituais, além de perdê-la, viverão um eterno exílio no inferno. O tempo do fim está chegando. Um alvorecer glorioso está guardado para o remanescente que não se deixou contaminar. É Deus que vai recebê-los na sua glória, como convidados de honra, e o mundo todo vai presenciar, conforme os Salmos, capítulo 23, versículo 5. Jesus promete dividir o seu trono de glória com aqueles que forem fiéis e dividir sua glória e poder com eles. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E brevemente estaremos soltando a continuidade desta mensagem. Amém.